Graça, paz, saúde e prosperidade aos irmãos, amém? Gostaria de pedir para os irmãos fechem os olhos aí onde vocês estão, na casa de vocês. Vamos conversar com Deus neste momento. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, sabendo quem o Senhor é e aonde estás. Sabemos que não somos nada sem o Senhor. Sabemos que em tudo, meu Pai, precisamos de Ti. Por isso eu venho aqui, meu Deus, clamar a Ti. Me usa com esta palavra e também assim alimente todos nós, porque essa palavra falou comigo e creio que também falará com eles. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que haja capacitação sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Saúde, paz e prosperidade a todos. Gostaria que, para sermos rápidos, eu quero estar orando no final e creio que Deus ainda vai manifestar alguns milagres aqui, aí na casa de vocês, onde vocês estão. Deus vai fazer grandes coisas, amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 23. Dá um tempinho para vocês abrirem aí. Esse assunto com vocês, qual Deus falou muito comigo. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23, está escrito assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mais uma vez, eu estou lendo na NVI, tá? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Estamos num período de muitas incertezas. Estamos num período de muitas dificuldades. A gente não sabe o que vai acontecer por causa dessa nova praga, por causa dessa peste que está rodando por aí, dessa doença. A gente está preocupado com a economia, a gente está preocupado com nossos parentes, preocupado com os nossos velhos, estamos preocupados com a nossa própria casa. Muitos de nós estão assustados. Medo, angústia, né? E isso tem roubado a nossa paz. Isso tem tirado muitas vezes do nosso coração a certeza de quem nós somos, do que somos. Eu ia trazer esse assunto hoje na igreja, mas a igreja está em reforma, mas domingo que vem já vai estar o culto lá de volta, tá, gente? É que a igreja está em reforma ainda. Então, se eu ia dar um título a essa mensagem, seria uma carta para a igreja. Mas Deus mudou o meu coração. E o título dessa mensagem são 2 perguntas. E eu gostaria que você parasse para meditar um pouco no significado delas. Então o título dessa mensagem é: a quem você está servindo? A quem você está servindo? Quem é seu pai?
Mediante essa pergunta, eu gostaria que você parasse para meditar um pouco. Num período de grande dúvida, de grande incerteza, de medo instaurado realmente está forte. E se eu falar que não passou pelo meu coração nenhum tipo de medo, mentiria. E não é esse o meu intuito neste lugar. Não é esse o meu intuito estar passando essa mensagem para você, de passar a imagem falsa de alguém que nós não somos. Eu não sou super-herói, pastor nenhum é super-herói. Mas eu gostaria que vocês parassem para meditar. Quem é o Deus que nós servimos? Quando vamos falar dele, não temos como falar sem filosofar, irmãos. Não podemos falar que ele existe porque ele está de fora, porque a existência teve que partir de alguém ou de alguma coisa. E ele não foi criado e não partiu de lugar nenhum. Quando falamos do seu poder, nós não podemos falar que existem coisas impossíveis para ele, pois se tudo veio dele, e ele está em todas as coisas e ao mesmo tempo fora delas, ligado e desligado. A cada respiração sua ele está presente, a cada célula do seu corpo. Não existe impossível para ele. Somos testemunhas de diversos milagres, fora os milagres que nós vimos escrito na Bíblia. Eu sou um milagre vivo. Deus me curou. Fui desenganado pela medicina. E quantas pessoas aqui me assistindo não podem falar do milagre que esse Deus produziu na nossa vida, na sua vida? Mas num período de angústia como esse, a gente fala o que será de nós. E quando perguntamos o que será de nós, eu pergunto para você, depende. Qual é o Deus que você serve? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Porque nós esquecemos qual é o direito que nós temos. Nós esquecemos de quem nós somos. E assim esquecemos do Deus que nós servimos. Quando diante de todo este caos, de todo esse medo, de toda essa angústia social, as pessoas que têm certeza a ponto de vencer o medo era para se sobressair, mas encontramos uma igreja mergulhada em temor. Nos esquecemos de quem nós servimos. O Deus que produziu tantos milagres. O Deus que produziu tantas coisas. Nos esquecemos de quem nós servimos. O que será das minhas finanças? O que será dos meus bens? Irmãos, esse Deus que foi capaz de criar os céus e a terra, que é tão grande que Davi fala que com suas palavras tudo se fez. Ao som da sua voz tudo se formou. Ele manda você iniciar a oração chamando ele de Pai. E ele diz mais, pela fé, se orarem me pedindo com fé, vocês receberão. No meio do caos social era para a igreja brilhar como luz de esperança. No meio do caos social era para a igreja ter certeza de quem ela é e a quem ela serve. Mas nós somos os primeiros a nos desanimarmos. Somos os primeiros a nos desesperarmos diante desse caos, diante do medo social que se instaurou. Nos esquecemos de quem nós somos. Nos esquecemos de quem nós servimos. Quem é seu Pai? Ainda trabalhando nesse raciocínio, gostaria de abrir a Bíblia com vocês. Na verdade eu não vou esperar porque eu pretendo ser breve. Em Josué, capítulo de número 1, verso de número 9, está escrito assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde quer que andares. Não vou tirar esse texto do seu contexto, porque o que aconteceu, Moisés deixou Josué de substituto e morreu. E ele agora lideraria um povo com mais de 2 milhões de pessoas. Um povo que já tinha sido rebelde, que viu uma geração inteira cair no deserto por causa de rebeldia, porque não creram mesmo vendo fogos descendo dos céus, mar se abrindo, maná descendo dos céus. Ele sabia como era o coração daquele povo e ele ficou com medo. Por quê? Porque há 40 anos atrás eram escravos e agora não passavam de pastores no deserto. A noção de arma que eles tinham de guerra eram as poucas que o próprio Josué, creio eu, e alguns teólogos que dizem que foi o próprio Josué, instruído por Moisés, que treinou aquele povo. Não sabiam pegar em armas, não sabiam o que era liberdade, porque seus pais eram escravos, e antes de seus pais, por 400 anos, seus avós, bisavós, e assim por diante, eram escravos. Moisés sabia do peso que tinham, e a terra que iriam enfrentar era uma terra onde havia gigantes, homens de porte. A ordem de Deus era: vá e conquiste. Conquistar no quê? Conquistar na base da luta, da guerra, vencer batalhas. E as batalhas, aos olhos humanos, todas elas, sem exceção, já estariam perdidas aos olhos humanos. Nós olhamos para um Brasil que parece estar perdido. Nós olhamos para uma sociedade que parece estar ruída. Nós olhamos para uma moral ética que parece que está, levemente falando, arrebentada. Mas Deus diz para nós a mesma coisa que disse para Josué: eu não te enviei? Eu não te mandei? Esforça-te, não tenha medo. Vamos lá mais uma vez ler de novo. Então, quando eu ler esse versículo, eu quero que você feche os seus olhos. E diante dos problemas financeiros que você está enfrentando, diante dos problemas conjugais, emocionais, diante do problema do medo do próprio coronavírus, feche os seus olhos aí onde você está. E eu quero ser boca de Deus para você. Quero ser boca de Deus para a sua vida. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. É pouco? Então vou ler mais um texto com você. Isaías capítulo 41, versículo 10, conhecido. Mas está escrito assim: por isso, não tema. Não tema diante do corona. Não tema diante da falta de dinheiro. Não tema. Igreja, não tema. Pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O interessante é que Deus está escrevendo para Israel enquanto ela está no cativeiro. Sabe o que Israel era lá, irmãos? Um povo sem pátria, tirado da sua terra, derrotado em batalha, humilhado, sem ninguém. Eles pensavam que estavam sozinhos e que o próprio Deus o abandonou, e Deus teve que lembrar eles: parem de ficar com medo, porque eu sou o seu Deus.
Parem de se apavorar, porque eu estou com vocês. Não diz que ele não tirou Israel do cativeiro, porque era um processo. E lembrando que eu já ensinei vocês diversas vezes, Deus não negocia processo. Mas ele disse, eu não abandonei vocês. E Deus diz a mesma coisa para a igreja hoje. Deus está aí na sua casa falando para você a mesma coisa. Eu não te abandonei. Não se apavora. Para de perder noite de sono. Para de ficar preocupado pelos cantos. Eu não os abandonei. Estou com vocês no meio disso. Estarei com vocês e sou com vocês. Eu os fortalecerei. Eu acho isso bem interessante, que esse processo todo que está acontecendo no mundo está fazendo o mundo abrir os olhos para uma coisa que já havia sido dita há 2000 anos. Jesus falou para os seus discípulos para prestarem atenção nos sinais. Quando ouvissem de guerras e de rumores de guerra, quando ouvissem de pragas e de pestes como essa pandemia, isso tudo seria princípio de dores, porque a terra inteira está se preparando, porque Deus está preparando o caminho para a volta dele. O caminho para a volta do nosso amado. A terra está gemendo de dor porque ela já não suporta mais a falta dele. A terra grita de dor e anseia, como a própria palavra diz, clamando e chamando por ele. Então o mundo está sendo preparado para começar a perceber as profecias se cumprindo. Os sinais se cumprindo. O evangelho tem que ser pregado. A igreja não pode recuar. A igreja não pode ficar com medo. A igreja não pode se afastar. A igreja agora que ela tem que se fortalecer, porque ela é a gota de esperança, porque na palavra de Deus ela é chamada de casa de Deus, ela é chamada de noiva do Cordeiro, ela é chamada de eleita, de corpo de Cristo, ela é a gota de esperança para esta sociedade. E é por isso que no primeiro versículo que lemos diz: se apegai-vos na esperança da vossa fé. E presta atenção, irmãos. Eu vou citar a frase do Paulo Freire. Nem crente o cara não é, mas ele especificou esperança de uma maneira muito mais específica do que muitos pastores. Não conjugue o verbo esperança do verbo esperar. Porque se você sentar e esperar, nada acontece. Presta atenção. Conjugue do verbo esperançar, onde você vai para a luta fazer alguma coisa, onde você vai para a luta fazer alguma coisa. O que você está fazendo? Chorando? Com medo? Angustiado? Irritado? Não consegue controlar o seu temperamento, o seu humor por causa do que está acontecendo? Pois eu digo para você o que Deus espera que o povo dele faça em tempos de crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, erguer os seus clamores a mim, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Quantas orações você tem feito nesse tempo de parada? Quanto tempo você tem gastado com Deus nesse tempo de crise, nesse tempo de quarentena? Saiba que o destino do nosso país
não está nas mãos do nosso governante, não está na mão dos nossos governadores. O destino da nossa nação está nos joelhos da igreja que sabem a quem pertence, que sabe quem é o pai dela, que sabe que Deus atende a voz dela. O problema é, sabe realmente? O seu medo mostra se você sabe ou não. A sua angústia mostra se você sabe ou não quem é seu pai. Quem é seu Deus? Diante de todas essas angústias, quantas pessoas você fortaleceu? Não te enviei eu, não tenha medo. Você não vai morrer. Você não vai perecer. É só um tempo. Em épocas de crise, nós também entramos na crise, mas nós não entramos na crise com problemas. Nós entramos na crise com Cristo. Tem diferença. Porque o mundo está sozinho, mas eu não estou sozinho. O mundo não tem ninguém para os apoiar, mas nós temos. Se necessário for, maná cai do céu para te alimentar, mas você não vai passar fome. Ele tira água da rocha se necessário for, mas sede você não vai passar. Porque você é povo dele, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é templo do Espírito Santo, ele habita em você, você é diferente sim dos que estão na terra, você é separado sim deles, e sim, ele tem algo específico para você. Não tenha medo. Não fique com angústia. Mas pastor, como controlar o sentimento? Como fazer nesta hora? É simples, irmão. Eu vou explicar uma coisa para vocês. A gente espera sentir fé. A gente espera muito sentir confiança. Mas presta bem atenção. Paulo diz no versículo que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza. Ele não está falando, sentem-se e esperem sentir. Não é esperança do sentir, é fazer alguma coisa, lembrando. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, à esperança que pregamos. Você tem pregado tanto, você tem falado tanto desse Deus, e na hora que o cinto aperta, na hora que a profecia é cumprida sobre a terra, nós perdemos a esperança, nós ficamos com medo diante daquilo que pregamos tanto. Esperança do verbo esperançar. Fazer alguma coisa, sabendo que lá na frente vai receber. Fazer porque sabe que lá na frente vai acontecer. Tomando a decisão sabendo que lá na frente o milagre vem. Essa é a nossa esperança. Olhar para tudo isso, continuar pregando o Evangelho, mesmo diante de algumas dores, porque essas dores, Paulo diz, são coisas pequenas comparadas à glória que haveremos de receber lá. Ele vira e fala para a gente, ei, diante dessas pequenas dores, não percam a esperança, continuem pregando, continuem ensinando, continuem com um sorriso nos lábios, porque o nosso Rei está chegando, e por mais que tenha lágrimas no seu rosto, a palavra de Deus diz em Apocalipse 22 que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas pastor, você está falando que as coisas não vão melhorar? Vão melhorar, irmãos. E depende da igreja para melhorar. Mas a gente tem que esperar outras profecias se cumprirem também.
porque estamos vivendo o limiar dos últimos dias. O palco está sendo montado e a terra está gemendo de dor. Jesus está voltando. É nessa hora que a igreja tem que gritar mais alto. Somos a voz que grita no deserto. Por que deserto? Porque o povo aí fora não tem água. Estão na seca, não conhecem o nosso Deus. Então nós somos como João, que anunciou Jesus Cristo. Nós somos a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do nosso Salvador. Ele está voltando. Ele está voltando. Então, vamos ter esperança, pregar esperança, viver a esperança trabalhando. E as coisas vão melhorar, e se alguns estão com medo do que vai ser da economia do país, irmãos, depende dos nossos joelhos. Eu vou contar para vocês um fato histórico. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi destruída. Perdeu a guerra, foi obrigada a entrar num contrato com os países que a responsabilizaram pela guerra. Prestem bem atenção. Ela teve que pagar muito dinheiro para esses países. Entrou em crise. Preste bem atenção. Então se levanta do meio desta crise um homem que começa a prometer, a levantar dentro do seu partido a promessa de que as coisas vão melhorar, de que a Alemanha tem chance. E eu vou falar o nome dele, vocês vão ficar assustados, mas esperem, depois vocês terminem. O nome dele era Hitler. E anos depois ele toma o poder e ele cumpre cada coisa do que ele fez. A Alemanha se recuperou de uma guerra, de uma devastação que ela sofreu. Financeiramente ela se reergueu. Sabe por quê? Porque esse homem tinha certeza que ele podia erguer a nação. E sabe quem ele era? Ele foi um dos maiores genocidas da humanidade. Assassino de judeus. O homem que destruiu. Mas pastor, como que você me fala de um homem desse e usa ele como exemplo? Eu uso, sabe por quê? Ele prefigura o anticristo. O protótipo do que o anticristo vai ser. Mau, impiedoso e posso falar, servo de Satanás. Se um servo de Satanás não ficou com medo diante de um país destruído pela guerra e derrotado em batalha, quantos mais os filhos de Deus deveriam ser diferentes num momento de crise como essa. É vergonhoso saber que um homem que se levantou para fazer armas, para fazer guerras, reconstruiu a nação, e nós que temos o nome de Cristo estampados na nossa face e Ele morando no nosso coração, temos medo diante dessa tribulação. Temos medo do que vamos comer. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do seu Salvador. E eu digo para vocês, vocês têm o que o ímpio não tem. Tudo aquilo que pedirem crendo, recebereis. Em meu nome, tudo que pedireis em meu nome, crendo, recebereis. Por quê? Porque nós somos filhos. Somos filhos. João capítulo 1, verso 12. A todos, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberam, só quem o recebeu, tá? Então não é toda a terra. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção.
Não é todos os homens que são filhos, só aqueles que o receberam. Quem é seu pai? E diante de tantas promessas, diante de tanta certeza de que as coisas vão melhorar, diante de tanta força que nós deveríamos ter em fé, de que as coisas vão caminhar, sabe por quê? Verbo esperançar. Fé, confiar em Deus, é uma atitude que Deus espera que nós tomemos. Ele não espera que nós sintamos, irmãos. Deus espera que nós tomemos uma atitude. Apeguemo-nos com firmeza na esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É uma decisão. Como? Lança nas costas dele e vai descansar. Lança na oração diária os seus problemas e vai descansar. Na hora que o problema vir no coração, se preciso for, cite em voz alta: eu sei em quem tenho crido. O meu Senhor é fiel para cumprir. Eu não vou ter medo. Eu não vou me desesperar. Eu sei em quem tenho crido. Não fique preocupado, pois aqueles que têm fé e colocam nos umbrais da sua porta o nome de Cristo, o sangue de Cristo, pela fé, que não ficam com medo, que descansam em Deus, essa peste não entrará na sua casa. Pela fé. Pela fé. Esperança não é só sentar e esperar, é agir. É decidir confiar. É ter fé. E para terminar, que eu quero fazer uma oração com vocês. Eu queria ler mais alguns textos. Em Deuteronômios, capítulo 31, versículo 6 e versículo 8. Mas alguns vão falar assim: mas eu não gosto que leia Deuteronômios porque é promessa para quem estava na lei, para os descendentes de Abraão, para os filhos de Abraão, os israelitas. Mas a palavra diz que pela fé todos nós somos filhos de Abraão e herdamos com ele as promessas. Então tudo que é promessa no Antigo Testamento vale para o Novo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Versículo de número 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele prometeu que ia estar com você, não prometeu? Ele falou que ia estar com você, não falou? Ele fez promessas para você e usou diversos profetas, não usou?
Então esforça e tem bom ânimo. Ele está contigo diante dessa tribulação. Ele disse que ia te prosperar. Irmão, tenha certeza de uma coisa: Abraão, o pai da fé, prosperou e enriqueceu no deserto. No deserto. Para aqueles que têm fé e confiam nele, o deserto é só um lugar para ele provar o quanto ele é grande. E se você tiver fé, é no deserto que você vai crescer. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí. A Bíblia diz que ele sabe a conta de cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. A Bíblia diz que ele sabe. E por que ele sabe? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que conhece cada detalhe da sua vida e não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele saiba e sem que ele permita. Isso é para que você tenha confiança que ele está do seu lado te acompanhando. E que ele não é homem para se arrepender, não é porque você pecou que ele vai se arrepender ou deixar de te amar. Porque ele bem sabia o que ia acontecer. Quando ele prometeu, ele bem sabia que estaríamos passando por esses poucos dias de tribulação. E ele disse, e ainda assim prometeu, e ele não é homem para mentir. Por que você está com medo? Qual é o Deus que você está servindo de verdade? Quem é seu pai? Quem é seu pai? O meu é dono de todas as coisas. Dono de tudo. E me prometeu junto com Cristo, a palavra de Deus diz, e Ele nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Feche os seus olhos. Eu quero que você descanse o seu coração. Eu quero que você descanse o seu coração. Eu não estou nesse vídeo tentando falar para você não tomar os cuidados. Não é tirar de você o dever de tomar cuidado como cidadão, mas é tirar do seu coração o medo de algo que é para o mundo que não crê. Sinal para eles, sinal para nós de alegria. Para nós é sinal de alegria, porque nosso rei está voltando. Nosso rei está voltando. Feche os seus olhos. Eu não consigo, as lágrimas descem, porque mais um tempo, mais um pouquinho e nosso rei volta. Mais um pouco e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele está chegando. Feche os seus olhos. Tire esse medo do seu coração. Eu quero que você respire fundo. Aí onde você está na sua casa. E eu quero que você pense nisso que você está sentindo aí. O que é essa angústia que bateu no seu peito hoje pela manhã, hoje pela tarde, ontem. O que será para mim comer? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Eu quero que você feche os seus olhos, porque a palavra de Deus diz: se preocupa com as minhas coisas. Eu sei que vocês precisam de todas elas. Eu estou com vocês. Eu derrubo o maná dos céus, mas eu não vou deixar vocês passarem fome. Eu tiro água da rocha, mas eu não vou deixar vocês ficarem com sede.
A roupa de vocês não vão se estragar se necessário for. Vai crescer junto com os seus filhos. Mas eu cuido de vocês. Eu sei do que vocês precisam. A conta de cada fio de cabelo que está sobre a sua cabeça, eu tenho anotado comigo. Feche os seus olhos. Respira fundo e começa a descansar. Começa a lançar sobre ele. Ele está pedindo. Deixar, isso é para a igreja também, não é só para quem está lá fora. Jogai sobre mim os vossos jugos, aquilo que está pesando vocês, colocai sobre as minhas costas. Eu vou receber de vocês o jugo pesado. Confiem em mim. Comecem a descansar. Amanhã vocês vão aproveitar essa quarentena para orar, para estudar a Bíblia, para esticar os pés no sofá e descansar em paz, sabendo em quem vocês confiam. Pois o Deus de vocês não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu a vocês. Com seus olhos fechados, vai jogando para fora toda essa angústia. Ele está falando: colocai sobre mim todo o vosso fardo. Eu vou levar para vocês. Respirem. E quando vocês soltarem o ar, vocês vão estar jogando sobre ele todo o fardo pesado, toda a angústia que chegou ao coração de vocês, todo medo de ver seus filhos doentes, todo medo de ver seus pais doentes, todo medo de ver esse vírus, de ver esse mal entrar na casa de vocês. Coloque agora sobre as costas dele. Está na hora de descansar. Está na hora de descansar. Deus não quer ver uma igreja que tem medo. Deus espera uma igreja que descanse nele, que leve fé e esperança para o mundo que está afastado dele, que seja a voz no deserto, preparando o caminho dele. Deus espera que essa igreja seja a luz de esperança no meio da nação. Deus espera isso de nós. Feche os seus olhos. Pai, nós agimos com medo, porque são tantas as necessidades. Mas eu sei que diante dessa paralisação, agora nós estamos orando mais. Estamos lendo mais, estamos fazendo cultos em família. Eu creio que quando isso acabar, e que não vai demorar, esta igreja presenciará o maior avivamento de toda a história, porque o Senhor está para voltar. E toda alma neste mundo conhecerá o nome do teu Filho, e o Evangelho será pregado em todas as nações. Eu creio, meu Deus, que isto é um chacoalhão para a sua igreja despertar, e que um avivamento se desenrolará neste momento. Eu creio, por isso eu descanso em Ti, por isso eu espero em Ti, por isso, meu Deus, eu tenho certeza que isso é um deserto para que possamos entrar como vitoriosos na terra que nos foi dada por direito. E eu clamo, como o Senhor Jesus mandou a gente orar, que venha o Seu reino. Maranata, Jesus,
Vem, Senhor Jesus, a terra clama. Vem, Senhor Jesus, nossos filhos clamam. Vem, Senhor Jesus, a natureza geme. Vem, Senhor Jesus, a tua igreja chama. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que venha o seu reino, meu Pai. Que venha o seu reino. Que venha o seu reino. Abra os seus olhos. Olhe para a sua família. Nessa casa o pão não vai faltar. Nessa casa roupa nenhuma vai faltar. Nessa casa Deus vai suprir todas as coisas. Somos filhos. Tudo que pedirmos crendo em nome de Jesus, receberemos. Então descansa. Eu queria orar por todos vocês neste momento. Porque mesmo estando distantes, a palavra de Deus diz que Paulo, por ser muito grande a multidão e por não poder passar na casa de todos para orar pelos doentes, para expulsar os demônios que afligiam o povo, ele retirava pedaços do avental dele e mandava o povo levar para colocar sobre os endemoniados. Mandava o povo levar para colocar sobre os enfermos, e estes eram curados e libertos. Nós não vamos levar para vocês os nossos pedaços de roupa, mas nós estamos conectados por internet, por Wi-Fi. E para quem tem fé, este é o momento da manifestação de Deus dentro da sua casa. Presta bem atenção em mim, a palavra de Deus diz, esse é um momento para a igreja aprender a crer e não depender só de imposição de mãos. É um momento que está mudando a concepção de igreja, por isso eu falo, um grande avivamento está por vir. Pai, você é a autoridade de Deus sobre a sua casa, e a palavra de Deus diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso não é só para quem tem o dom da cura. Isso é uma promessa, porque é pela fé. Você tem fé, pai, para orar pelo seu filho que está doente aí? Você tem fé, mãe, para impor as mãos sobre os seus filhos aí? Marido, você tem fé para impor as mãos sobre a sua esposa? Porque a promessa diz respeito a toda a igreja. Porque logo no final que ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. E no final do texto ele diz: esses sinais seguirão os que creem. Então é pela fé, não é pelo dom que está descrito em 1 Coríntios, é diferente. Outra hora eu vou explicar isso para vocês. Essa cura, essa libertação é mediante a fé. Então eu quero que estendam, abracem. Se aí na casa de vocês, estendam as mãos sobre os seus filhos, sobre sua esposa. E eu vou orar e eu quero que vocês comecem a colocar aí. Pessoas que estão aí em casa vão começar a sentir um toque no corpo. A dor que estava sentindo, a enfermidade vai desaparecer. Quando orar por libertação, não fiquem com medo. Igreja não tem medo. Vai ouvir como que um grito. Algumas pessoas vão ouvir um grito sair de dentro da casa de vocês, para o lado de fora da rua e ir embora. São demônios que vão bater em retirada agora. Ainda é culto de cura e libertação. E o culto está acontecendo dentro da casa de vocês.
Então feche os olhos e os sinais vão se manifestar. E eu quero que vocês comentem o que aconteceu aí na casa de vocês aí embaixo. Feche os olhos. Senhor, é pela fé. Não é na certeza do meu poder, da minha oração. É na certeza de quem eu sou seu filho e eles também. É na certeza de que o Senhor é Deus e de que o Senhor está aqui na casa deles e de que o Deus que move milagres na igreja, que tem movido tantas curas, feito tantos sinais, está dentro da casa deles, que o Senhor pode mover milagres aí agora, mover na casa deles neste momento, e é pela fé que eu oro por eles, meu Deus. Comece a tocar sobre este braço que está doendo, comece a tocar, meu Deus, sobre essa vesícula que está inflamada, começa a tocar, meu Deus, sobre este rim, começa a tocar em um nome de Jesus, toda pedra seja desmanchada, todo mal sobre este corpo bata em retirada em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de doença que está sobre esta casa, que está sobre esta família, eu ordeno, sai agora, bata em retirada agora. Espírito de medo, espírito de incredulidade, espírito de pavor, espírito de angústia, você que tem reinado estes dias dentro da casa deste irmão, eu te ordeno em nome de Jesus, saia deste lugar, saia desta casa e nunca mais volte, em nome de Jesus. Que haja libertação sobre a casa de vocês, que haja saúde sobre a casa de vocês, que haja vida sobre a casa de vocês, que haja a presença do Espírito Santo sobre a casa de vocês, que a glória de Deus se manifeste e que a casa de vocês seja, neste momento de crise, luz para os seus vizinhos, luz para todo o seu bairro, porque na casa de vocês, o Pai de vocês habita, o Pai de vocês habita com vocês. Riande Bashir Akaya, que haja transformação sobre a igreja do Senhor, em um nome de Jesus. Aleluia. Fica abraçado aí com a sua família. Fica abraçado aí com seus irmãos, com seus pais. É o momento de sentir a presença de Deus aí onde vocês estão. Porque Ele está tocando. Tem gente aí que já está sentindo toque. O coração está queimando. E todo medo desapareceu. Pode escrever o que aconteceu. Se já aconteceu, pode escrever. A saúde, a vida, a amor, a amizade. É uma oportunidade para vocês estarem juntos. Podem começar a escrever o testemunho de vocês aí agora. Pode começar a escrever. Deus é bom. Deus te deu essa família. E sabe, às vezes é necessário uma doença para fazer vocês se abraçarem desse jeito dentro de casa. Faz quanto tempo que vocês não se abraçam desse jeito? Que você não ora pelos seus filhos aí, na sua casa? Irmãos, é um sinal para os crentes pararem um pouco de pensar tanto no trabalho, pararem de pensar tanto nas coisas fúteis e prestar atenção na primeira igreja que é a nossa casa. Amém essas pessoas que estão ao seu lado, e isso não é Deus mandando vocês sentirem amor, é o Espírito Santo mandando amar.
dando uma ordem. Diga que ama essa pessoa aí. Diga que ama essas pessoas aí. Liberte-se desse seu gênio ruim. Quebre esse coração. Se preciso for, peça perdão. Você magoou ela hoje. Você é crente, você não pode fazer isso. Peça perdão. Se você guardava mágoa, peça perdão também. É um momento que Deus está trabalhando dentro da casa de vocês. Quantas vezes você orou na igreja para Deus entrar dentro da sua casa? Ele está aí dentro agora. Peça perdão para o seu filho. Peça perdão para a sua filha. Peça perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, para o seu neto, para a sua neta. Peça perdão agora. Deixa Deus romper na vida de vocês. Deixa Deus transformar a vida de vocês para que Ele possa entrar e trabalhar. Se você sentir no coração que tem alguém que você precisa lançar perdão, pedir perdão, liga, pega o telefone, se não tiver aí, liga agora. Mas que esse encontro com Deus não seja só por palavras, porque toda vez que Ele desce para falar conosco, Ele muda alguma coisa. Ele está mudando hoje. Eu sei que Ele está mudando hoje aí dentro. A partir de hoje eu quero que você comece a fazer culto no domingo de manhã, sábado à noite, mas culto entre você e sua família. Você vai ser o pregador. Seus filhos vão comentar a Bíblia. Comece a fazer cultos dentro da sua casa. Leve Deus para dentro da sua casa. Coloque seus filhos para cantar. Faça culto entre vocês. Porque isso é igreja. Isso é a primeira igreja. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço por esse momento de união entre os irmãos. Que o Senhor os fortaleça e que o Senhor mostre o quanto és fiel sobre eles, porque eu nem preciso falar isso, né, Pai? Porque tu és fiel e não precisa mostrar. Vai simplesmente se manifestar sua fidelidade. Então eu peço, Pai, nos levante nesse momento de crise como vozes que clamam no deserto, preparando o caminho para o nosso Salvador. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, gostaria de avisar vocês mais uma vez, nós não fizemos o culto na igreja, porque está em reforma, está uma sujeira que só lá dentro. Mas domingo que vem vai estar acontecendo já o culto lá, normalmente. Normalmente não, né? Por live. Mas o culto já vai ser lá, a live vai ser gravada lá. Amém? Gostaria que os irmãos pegassem oferta dentro das condições de cada um. Separassem oferta para a igreja, que nós ainda temos que pagar aluguel e luz. Mas segundo o que Deus propôs no coração de vocês, não porque estamos pesando na mente de vocês, mas o que Deus está colocando no coração de vocês. Amém? Os dízimos de vocês, segundo o que vocês têm. Que Deus os abençoe. Domingo, jejum decretado pelo nosso presidente. Presta bem atenção, todo mundo, o dia inteiro de jejum da Casa da Bênção. Jejum. Ok? Só quem não puder, mas é para ser jejum de alimento. Jejum total.